Boa noite, pessoal. Estamos aqui nós numa sexta-feira e não é uma sexta-feira 13, tá? Mas estamos aqui numa sexta-feira aprendendo a nossa lição qual? Nossa lição 4. Ó Rei das Nações, os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Já sai em tom de música já. É difícil você falar essa frase e não lembrar da música. Exatamente. E nossa instrução básica, onde está a nossa instrução básica? Obadias, Jonas e Naum. Então você vai ter que ler todos esses livros na sua casa, porque se a gente for ler agora vai dar 1 hora de aula aí só de leitura. 1 hora brincando só de leitura e mais 1 hora de aula. Isso aí. Mas nós não vamos passar em branco. Os livros que nós vamos estudar é Obadias, Jonas, não, como a Mayla disse, mas nós vamos ler um texto, né, Mayla? Isso, Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, 19. Está aí na sua revista, é aquele textinho que a gente tem usado muito ultimamente, mente e coração. É aquele textinho que eu creio que você refletiu durante a semana, que você pegou aí durante toda essa semana e leu. É o versículo 19 do Salmo 103. Pode ler? Pode ler. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo que fala da soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E o seu reino está estabelecido, o seu trono está estabelecido nos céus. Por que nós vamos falar sobre isso? Por que, Mayla? Por quê? Porque nós vamos estudar 3 profetas, né, dos profetas menores, e 3 profetas que trazem uma mensagem que fala da soberania de Deus. Vou abrir um parênteses. Se você estava no Zoom na semana passada, você sabe por que são profetas menores. Sim. Não é Augusto? Augusto estava lá no Zoom, Kaique, todos vocês responderam. A Nicole estava no Zoom também, um monte de gente no Zoom. E vocês sabem, o João sabe por que são profetas menores. Nós explicamos o motivo, então são parênteses. Vamos lá. Então, para a gente dar uma introdução aí para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre os profetas que a gente vai estudar hoje, né? O livro de Obadias, ele tem 21 versículos, então é um livrinho curtinho, dá para você ler sem enrolação. Ele é o menor livro do Antigo Testamento e ele trata da rivalidade de Edom, né, que são os descendentes de Esaú. Lembra da história? Jacó, Esaú e o povo de Israel, né? O povo de Edom tinha uma rivalidade com o povo de Israel. O nome Obadias significa adorador de Javé ou servo de Javé, e ele anuncia a condenação contra Edom, né? E vai profetizando a destruição mesmo desse povo, né? Por causa da sua persistente oposição contra o povo escolhido de Deus. Então eles estavam sempre contra, e é por isso que Deus ia exercer juízo sobre esse povo. Só faltou a gente falar, onde está Obadias? O que está fazendo, né? Vai chegar lá. Vai chegar lá. Opa. Vamos lá, posso falar de Jonas um pouquinho? Por favor. Então, Jonas, o interesse e preocupação amoroso de Deus pelos gentios não são uma verdade afirmada apenas no Novo Testamento. Então, o livro de Jonas, ele vai falar desse cuidado e do amor que Deus tinha pelo povo gentil. O que é o gentil? São pessoas gentis? Não. Gentalha? Gentalha? Não, pode ser gentalha também? Não, não é. Gentil era aquele povo que não pertencia à aliança. Na época do Antigo Testamento, quem não era judeu. Se você não fosse judeu, você era gentil. E Jonas vai trazer muito isso, porque ele é direcionado a um povo gentil, o povo de Nínive, né? Então, só para a gente poder entender que não foi só no Novo Testamento que Deus demonstra o seu amor pelo povo gentil. Então, mais de 7 séculos antes de Cristo, Deus comissionou, olha que legal, comissionou o profeta hebreu Jonas para proclamar a mensagem de arrependimento à cidade assíria de Nínive. Então, Nínive não ficava em Israel, ficava na Síria. Então, o nacionalismo judaico, entretanto, cegou não só o profeta, como o povo da aliança, que não perceberam que o propósito de Deus em salvar pessoas de todo mundo. Então, o judeu tinha na sua cabeça: nós somos os salvos,
nós somos os eleitos, isso não é para mais ninguém. Só que Deus queria mostrar por meio da vida de Jonas: olha, você vai até Nínive, você vai pregar em Nínive, e eu vou mostrar que a minha vontade é para todas as nações, né? Eles tinham o clubinho da salvação, né? Só a gente, ninguém entra no clubinho. Se não for judeu, não entra. Então, basicamente, é onde Jonas, a história de Jonas, ela está inserida. Então, a história de Jonas é uma das mais claras demonstrações nas Escrituras do amor e da misericórdia de Deus para com todos os povos. Isso é importante frisar. O amor de Deus para a misericórdia para com todos os povos. Isso já no Antigo Testamento. E agora falando um pouquinho de Naum, né? Ele pegando a sequência aqui de Jonas. Jonas falou para o povo de Nínive e o povo se arrependeu. Só que esse arrependimento durou um período de tempo. E depois o povo já estava lá de novo, tranqueira, voltou com a violência, voltou com tudo. E aí Naum vem anunciar para o povo, para os ninivitas, a destruição que eles iriam enfrentar, né? A punição pelo pecado dele. Acho que é basicamente isso, né? Sim. E assim, a mensagem de Naum é que nada, nenhum traço deles ia continuar, ia existir. Eles iam ser totalmente, completamente destruídos. É interessante que, se eu não me engano, é uma diferença de 100 anos. É pouco tempo, gente. Em termos de história mundial, 100 anos é muito pouco tempo. Uma pessoa consegue viver 100 anos, uma pessoa vive 100 anos, né? Então você pode ter certeza que naquela época, principalmente, o pessoal vivia muito. Talvez uma criança que viveu a libertação de Nínive, o reavivamento em Nínive, deve ter acompanhado a profecia de destruição, né? Então 100 anos é um pouquinho de tempo. E em um tempo tão rápido, acabou um pouco essa lembrança de tudo que Deus tinha feito por eles. Deixa eu virar um negocinho aqui que falaram que é muito legal quando eu viro. Rose, é pra você. Minha mãe tá feliz agora. Eu tô virando aqui, tá bom? Então vamos lá, né, pra nossa partida. Partida? Vamos cantar. Abra suas bíblias. Não, seus inários também não é inário. Olha, o pessoal quer que eu... revista. Abra sua revista e acompanhe com a gente. Eu podia declamar em vez de cantar, né? Tá bom, pode. É que o pessoal quer que a Mayla quer que eu cante. Está sendo um clamor aqui atrás. Eu vou tocar um violãozinho aqui, o Wesley na edição vai tentar colocar um violão então, aqui, ó. Mayla, põe o violão aí. Aí fala assim: ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Aí, ó Rei das Nações, quem não... Aí, bom, foi a primeira parte. Depois fala: todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Acabou. Olha os micos que a gente paga pra dar aula pra você. A revista fala pro professor assim: canta com a classe a música. Aí a gente vem e canta, a gente vai aqui. No céu tem galardão, No céu tem galardão. Aqui só mico, mas no céu tem galardão. No céu eu vou estar lá no coral, vocês podem ter certeza. Bom, vamos lá. Então, a partir depois desse pequeno trecho de música que nós cantamos, porque eu sei que você cantou na sua casa, nós vamos falar um pouquinho sobre quem não temerá, quem não glorificará o nome de Deus, quem não temerá, quem não glorificará, que todas as nações virão e adorarão a Deus. Essa música, ela tá falando que Deus é soberano, né? E que Ele é soberano não só sobre aquele povo, mas Ele é soberano sobre todas as nações. Ele governa sobre todas as nações. É muito interessante poder falar: nos céus estabeleceu o seu trono. E o céu é algo que é comum a todos. Sim. E Ele está sobre todos. Então, quando nós falamos que existe um trono, isso a gente está falando do Salmo 103:19, que Deus estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então não existe nada que fique à margem ou fique fora do trono de Deus, porque o trono de Deus está nos céus, né? Então é a soberania de Deus. Texto 3 a gente já leu: o Senhor é soberano sobre todas as nações, o seu governo é absoluto, nós já vimos. Então nessa lição vamos estudar 3 profetas que falaram dos planos de Deus para alguns vizinhos de Israel e de Judá.
Então são 3 profetas, nós já falamos alguma coisa sobre eles. É muito bom que você esteja com a sua revista, vamos enfatizar novamente. Sim. Se você não tiver com a revista em mãos agora, dá um pause, a gente vai ficar congelado aqui, tá bom? Você pode ter certeza, a gente não vai para lugar nenhum. E pega a sua revista e vai congelar. Tá, não era pra congelar agora. A gente vai ficar congelado aqui e você vai acompanhar com a sua revista, é muito importante, tá bom? Então, quem, quando e para quem profetizaram? Não tem aquele onde vive, o que estava fazendo, não tem Não tem nessa o Globo Repórter hoje. Estou muito triste, cultura cristã, estou triste. Mas vamos lá. Quem, quando e para quem profetizaram, né? Que profetas são esses? Obadias, Jonas e Naum. E a gente vai localizar eles aí no tempo e espaço. Naum é o nome do profeta, tá? A gente escreve em Naum no WhatsApp, não é esse Naum, é Naum profeta, tá? Então, Obadias, vamos seguir aqui o textinho aqui? Vamos seguir aqui. Então, Que a gente está sem a tabelinha. É. Mas você tem na sua revista uma tabela que a gente vai ler todas as informações para você, mas assim, acompanhe pela revista também, que é bem legal. então nós vamos falar primeiramente do profeta Obadias, né? Isso. Seria já o ponto 2, como se tu fizeste assim fará contigo, né? Ah não, aqui tem uma contextualização aqui, ó. Se quiser passar pela contextualização, a gente vai Eu passando. acho que aqui Pode ser. Posso. Pode ir, segue Tá. aí. É provável que Obadias tenha exercido seu ministério por volta dos anos 850 a.C., que foi durante o reinado de Jeroboão em Judá, e possivelmente ele foi um dos primeiros escritos proféticos. Sua mensagem prediz a extinção de Edom, como a gente disse, né? Que haviam tratado os judeus com crueldade, especialmente quando Jerusalém caiu diante da Babilônia. Aí aqui tem um textinho de Gênesis 36:1. A Lu está achando, já achei gente. aqui, e como as coisas se encaixam, né? 36:1. Então são esses os descendentes de Esaú, que é Edom. Ou seja, todos os descendentes de Esaú são Edom. E quem foi Esaú na história? Qual que é a história de Jacó e Esaú? Né? Olha o reflexo de uma história lá do Gênesis, refletindo já lá perto do cativeiro, já lá, né? Sim. As consequências as consequências. também, né, disso. E dessa rixa, dessa briga entre irmãos, né? Gerando consequências até mais pra frente. Você vê aqui, né, algo que a gente vê aqui, né, uma das coisas que chama atenção, como você falou, né, eles tratavam os judeus com crueldade e provavelmente, dentro dos que a Mayla falou, uma rixa, né, Uma rixa. e algo tão antigo, né, e não foi tratado, algo tão antigo não foi tratado, né, para você ver como que Deus ele precisou tratar isso também. Isso aí. Vamos para o próximo profeta, vamos para Jonas? Então vou ler aqui, Jonas profetizou durante o reinado de Jeroboão II, rei de Israel, por volta de 782 a 753 a.C. Foi contemporâneo de Oséias e Amós. Sua mensagem foi direcionada para Nínive, capital da Síria, chamando o povo ao arrependimento. Então, se você lembra lá como que foi um chamado. Jonas passou pela cidade correndo, falando para o povo se arrepender, senão ia vir desgraça sobre o povo. E realmente foi um chamado mesmo ao arrependimento, literalmente. Ele saiu chamando as pessoas, né? Se arrepende, senão o negócio vai ficar louco aí. Se arrepende, saiu correndo e foi. É a última chance. E eles se arrependeram, né? Naquele momento. E aí, como eu disse, né, Naum também pregou para Nínive, mas anunciando a sua queda. A queda não só de Nínive, como a queda de todo o povo assírio. Ele foi contemporâneo de Sofonias, Jeremias e possivelmente Abacuque. Meu profeta preferido, Abacuque. Ele tá doido pra fazer umas piadinhas, cantar umas músicas. É provável que o seu ministério tenha se desenvolvido próximo ao período de reinado de Manassés em Judá, nos anos 660
663 a 612 a.C. Lembrando que o tempo antes de Cristo, ele vai diminuindo até chegar no ano 0, né? Isso. Ano 1, ali, 0 e tal. Tá bom? Só pra gente poder lembrar. E esses aí são os profetas, onde eles atuaram, a favor de quem eles pregaram, né? Para quem eles pregaram, para quem foi a mensagem e como se desenrolou um pouquinho disso aí. Aí agora a gente vai para o ponto 2. Agora é o ponto 2. Isso. Como tu fizeste, assim se fará contigo. Né? Então, como você fez, assim se fará contigo. Então, a mensagem de Obadias concentrava-se em 3 questões. Quais eram as questões de Obadias? Lembrando que Obadias, ele pregou para Edom, que era descendência de Esaú, que era irmão de Jacó. Nós lemos o texto de Gênesis. Então, ponto A, arrogância de Edom. Então, se nós abrirmos nossas Bíblias lá em Obadias, nós vamos ver no capítulo 1, versículo 4. Vamos abrir a Bíblia em Obadias. Achei que tinham tirado Obadias da minha Bíblia. Os profetas são menores, eles são os profetas fujões também, que eles não aparecem aqui na Bíblia. Eles se escondem, porque eles são pequenininhos, aí eles se escondem com mais facilidade. Então, capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer assim, você quer ler, Maila? Posso ler. Pode ler, então, por favor. Obadias 1:4. Se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Então, assim, a arrogância de Edom, ele fala assim: se te remontares como a água, te puseres o teu ninho nas estrelas. A águia, gente, biblicamente, quando a gente vai ver, é um animal, até hoje, né? É um animal que passa uma certa imponência, né? Sim, sim. O pessoal gosta de falar da águia, Isaías cita a águia. A águia é um animal que mora nos lugares mais altos, das montanhas mais altas. É um caçador, é um animal que, né? A gente vê muitos brasões de famílias trazem uma águia. É um animal fantástico, né? E ele diz assim: se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, no lugar mais alto, tenha certeza de uma coisa: de lá te derribarei, de lá vou te derrubar, diz o Senhor. E também porque o povo de Edom, eles viviam no meio das rochas, né? Eles viviam nos cantinhos meio escondidos, assim, né? E Deus está falando para eles que aonde eles fossem, Deus ia achar, e a punição deles viria. E trata muito bem essa questão da arrogância deles, né? Sim, aqui no versículo 3 fala: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas da rocha, na tua alta morada, e disses no teu coração: quem me deitará por terra? Eles estavam tão arrogantes que eles estavam falando: não, aqui quem vai mexer em mim? A gente é que nem a águia. A gente é bom. A gente é top. Bom, parte B aí, ponto B. A humilhação iminente de Edom, está lá no capítulo 5, versículo 9. Versículo 5 a 9. 5 a 9. Eu li capítulo 1, 4, não tem, né, gente? É um capítulo só, que você pode ver aqui, né? Só tem 21 versículos. A gente já acostumado com capítulo, é verdade, ó. Então foi do 1 a 4 que eu não li, eu só li o 5 na realidade, né? Leu o 4. Eu li o 4, agora do 5 a 9. A gente vai ler todo ele? Pode ser. Tá. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não se furtariam só os que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os teus bens, diz Esaú, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos. Todos os seus aliados te levaram para fora dos teus limites, que gozam da tua paz, te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que no monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Ou seja, ia acontecer uma destruição terrível, humilhação. Sim. Você vai perder tudo que você tem, você vai ser humilhado, não vai sobrar um. Se um ladrão viesse te roubar, podia ser que ele deixasse alguma coisa, mas o castigo que viria, a punição que viria da parte de Deus não ia sobrar nada. Zero, né? Zero. É complicado. A gente escuta os profetas menores, a gente vê como é complicado, né? Você escutar uma coisa dessa, né? Pensou em escutar uma profecia dessa? Acho que eu ia ficar debaixo da mesa. É desespero, para ficar debaixo da mesa, entrar em desespero, né?
E aí nós vimos então se foi a humilhação iminente de Edom, nós lemos, e a violência de Edom contra Judá. Está lá no 10:14. 10 a 10 a 14. 10 a 14. Posso ler? Pode ler. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminarem os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Olha que coisa terrível que eles fizeram, né? Judá estava lá sendo saqueada, as pessoas morrendo, e eles ainda estavam olhando para aquilo com prazer. Eles estavam, tipo, bem feito, bem feito. E ainda o povo que conseguia escapar... eles iam lá e matavam, né? Ou entregavam pro povo que estava indo atrás, né? Então, tipo, eles estavam matando o povo que conseguia escapar, eles iam lá e... Você vê, é algo assim muito, muito difícil. E assim, é uma coisa que a gente tem que estar atento para as nossas vidas. Sim. Porque, às vezes, no nosso íntimo, a gente não está tão diferente, né? Às vezes a gente pode estar numa situação onde a gente está vendo a desgraça do próximo e no fundo, a gente está achando bom. A gente traz isso para o nosso contexto, uma coisa mais simples, é assim: quando você assume um lado político, você quer mais que o outro se exploda. Mas isso é uma visão cristã? Será que isso é o correto? Uma vez que o Senhor, Ele é Senhor sobre todas as nações, o Senhor que é um Senhor sobre toda a política de direita ou de esquerda? É algo complicado, porque a gente acaba vendo, infelizmente, o nosso coração inclinar para um lado, onde a gente fala: pô, seria bom que fulano morresse, aquele vereador, aquele deputado, eu quero mais que ele morra. Infelizmente, a gente acaba verbalizando coisas terríveis, né? E não é tão diferente da condenação desse povo aqui. E agora eu vou entrar no seu parênteses e fazer um parênteses dentro do parênteses. Até agora a gente tem estudado a mensagem dos profetas, e aqui mais uma vez a gente vem da soberania de Deus, e a gente pode aplicar essa mensagem também para os nossos dias, nessa questão política, de gente, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Sim. Não em governante A, B, C, ponto de vista tal, a filosofia tal. A nossa confiança ela tem que estar única e exclusivamente no Senhor. Porque se tem alguém que pode livrar, que pode salvar e livrar a tua alma da morte, que é o mais é o mais fundamental, né? É importante, né? É o mais importante. Se tem alguém que pode fazer isso é Jesus. Então confia nele, né? É interessante quando a gente acaba vendo alguns exemplos de missionários ou de pessoas em países perseguidos, onde o problema delas com certeza não é direita e esquerda, é muito pior, é opressão mesmo, porque às vezes eles falam: não, Jesus me salvou, então o resto não importa. Se eu tiver uma vida sofredora aqui, não importa, né? Porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então às vezes o pensamento. Mas até a gente acaba tendo esse mesmo pensamento parecido com o dele, sendo meio arrogante, porque isso é uma forma de arrogância, né? Você achar que você está do lado certo e a pessoa está do lado errado, e isso acaba se tornando uma arrogância ao ponto do povo de Edom, no versículo 3, ele fala o seguinte, né? Então, o Senhor fala: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no seu coração, isso é muito importante, dizes no seu coração: quem me deitará por terra? Quem pode me vencer? Quem pode me derrubar? Né? E Deus mostrando, né, que ele tem poder para sondar os corações, porque ele sabia o que estava passando dentro do coração do povo de Edom. Então, você pode até disfarçar, você pode até esconder um pecado das pessoas, mas de Deus, jamais. E é interessante que, assim, a gente vê toda essa questão da arrogância,
essa questão do achar que está certo e o outro está errado, né, no nosso pensamento, mas nunca avaliar o fato de que a Bíblia, do que o Senhor acha o certo e errado, né? E aí nós vemos que Obadias, ele anuncia que o Senhor iria humilhar, né, e não deixaria nada em Edom. E no versículo 15 ele diz o seguinte: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, como tu, Edom, fizeste com os outros, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Então nós vemos que o castigo para Edom é que no dia do julgamento tudo aquilo que ele fez viria igual para ele. Eu ia te perguntar, mas você meio que já respondeu, mas eu acho que é legal a gente voltar e deixar bem claro isso. Como a gente está estudando os profetas, a gente vê muito essa expressão, né? O dia do Senhor, o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor que fala aqui nas profecias? Olha, o dia do Senhor, eu entendo que o dia do Senhor, aqui no caso, nesse ponto de Obadias, poderia ser o cativeiro, né? Apontando para o cativeiro, né? Mas a gente pode também entender o dia do Senhor como o final, a consumação dos séculos. Também, né? É o dia que o Senhor vai manifestar a sua glória. Exatamente. Então isso pode ser agora, no momento, aqui nessa mensagem, era uma mensagem urgente, era uma mensagem de agora, Deus ia manifestar a sua ira, ia manifestar toda a sua glória para aquele povo, mas também no fim dos tempos. É interessante que muita coisa que a gente pensa, que o povo pensava numa questão de tempo, olha, vai acontecer daqui a uma geração, 2 gerações, ainda nem se cumpriu, né? É interessante quando a gente passou lá pelos reis, quando a gente vê que Davi foi levantado como rei, que eles pensavam que Davi seria o rei soberano, mas aí a palavra começa a falar do rei dos reis, e eles não entendiam naquele momento que não era Davi, nem um descendente próximo de Davi, não era Salomão, não era o próximo que viria, mas era Jesus lá na frente. E muita coisa aqui fala, o dia do Senhor, é que nem a Marla falou, a gente entende assim, imediato, o que é o dia do Senhor? É o cativeiro que está chegando, mas a gente pode trazer para as nossas vidas, o dia do Senhor é a consumação dos séculos, é quando você estiver na glória diante de Deus, entendeu? E ali ter a definição do que vai ser da tua vida não é mais vida, né? Da tua eternidade, ali vai ser a definição da tua eternidade, eu não tenho mais o que fazer, né? Não tenho mais para onde correr, é naquele momento. Isso aí, caminhando, continuamos em Obadias. Então quer falar um pouquinho desse quadro aqui, Marla? Ou vamos seguir sem o quadro? Vamos seguir sem o quadro, porque senão vai ficar muito longo. Então, senhor editor, se possível, coloca um quadro aqui para o pessoal dar pausa aqui e ler o quadro. Isso, porque o que acontece? A gente tem alguns textos que vai mostrando o pecado de Edom, o que ele tinha, tudo o que ele tinha cometido e qual seria a punição. A gente vai colocar aí para vocês na edição, e é que se a gente for ler todos esses versículos, a aula vai ficar muito extensa. Mas é interessante vocês darem uma lida mesmo, pausa o vídeo, dá um print da tela e lê depois, principalmente se você quiser conhecer mais a história, né? Porque é bem interessante. É interessante que a gente já vai pro ponto, já está indo para o ponto 3, né? Isso. Mas aqui só para concluir Obadias, ele fala assim, nenhuma oposição pode frustrar o avanço do reino de Deus. O profeta Obadias escreve o dia do Senhor que viria contra Edom por causa de seus pecados contra Judá e o triunfo de Judá sobre os seus inimigos, né? É Deus mostrando ali para Judá, mesmo assim, olha, Judá, é o outro lado da moeda, né? A gente está falando muito de se comparar a Edom, mas para Judá também era um alívio. Olha, vocês foram subjugados aí, vocês foram saqueados, vocês foram furtados aí, mas olha, Judá, eu vou prevalecer contra o seu inimigo. Sim. E você vai sair vitorioso. Também tem esse lado aí da história de Obadias, né? Bom, ponto 3. Ponto 3. Do meu jeito ou do jeito de Deus? Do meu. Com certeza. Não, brincadeira, do jeito de Deus, que isso. E aí a gente vai entrar em Jonas, né? A ordem de Deus para Jonas foi clara. Jonas, vai lá, fala pro povo de Nínive que eles se arrependam. Mas Jonas fez o quê? Saiu correndo e foi falar para todo mundo
super feliz e contente, né? Não. Por que eu tô na minha cabeça com aquela música? Deus falou assim a Jonas, né, Wesley? Vai a Nínive pregar. E o que ele fez? Se escondeu da face do Senhor e foi pra onde? Para Tarsis foi. Tá na música, né? Incrível. Você conhece a história de Jonas e sabe, né, como é que ela foi, mas Deus deu uma ordem clara para Jonas, mas Jonas queria que as coisas fossem do jeito dele. Quantas vezes a gente não age assim, né? Quantas vezes a gente não julga assim? E ele desobedeceu o chamado de Deus, né? O resultado foi uma tempestade catastrófica e o socorro totalmente surpreendente, porque ninguém ia imaginar, vou cair no mar aqui, né? Tá tempestade aqui no navio, não sei o quê, e um peixe vai me engolir, eu vou sobreviver 3 dias dentro da barriga do peixe. Você vê que assim, chega a ser. Aí o pessoal pensa, será que é algo mais alegórico? Será que é uma fábula? Não, gente, não é. A Bíblia é clara quanto a isso. O profeta, aconteceu isso com o profeta. O pessoal fala, será que foi um momento de meditação da vida de Jonas? Não, não foi, gente. Ele estava no barco, estava fugindo do Senhor e o povo falou, vamos jogar para fora. Quem que desobedeceu o Senhor aí? Foi ele, joga ele no mar. Até os incrédulos, né? Até os incrédulos creram. Até os ateus creram naquele momento. Então, assim, é algo que a gente tem que ter em mente, né? Que as coisas não podem ser do nosso jeito. A gente acaba... É muito interessante isso quando você trabalha em diretoria, quando você trabalha o MP, o UPA, a SAF, o PH, N, segmentos da nossa igreja, né? Às vezes nós queremos trabalhar, mas nós colocamos condições. Né? O trabalho está ali para ser feito da maneira que o Senhor quer que seja feito, mas a gente fica pondo uma condição, eu só faço assim se for daquele jeito, se não for daquele jeito eu não faço. E às vezes nós temos que nos policiar e abrir mais o nosso coração para fazer as coisas da maneira que o Senhor quer. Às vezes eu levar um não é a vontade do Senhor, né? Ai, como é difícil levar não. Eu não gosto de não, mas é difícil. E aí eu fico pensando assim, né? Jonas, ele não queria anunciar a mensagem para aquele povo, que era extremamente violento. Ele até tinha os motivos dele, eu até entendo, né? Cabecinha de Jonas. Mas porque ele sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus ia perdoar. E aí eu fico pensando, né? Quantas vezes você já não falou, você já ouviu alguém falar a seguinte frase: o cara foi lá, cometeu um crime, foi pra cadeia e conheceu o Senhor e se converteu. Aí você fala assim, agora ele vai pro céu. E aí você fica com aquele negocinho, né? O cara fez um crime terrível, mas ele se converteu, agora ele vai pro céu. E aí fica a gente tendo esse senso de juiz, né? Jonas estava fazendo mais ou menos isso com o povo, né? É que às vezes assim, o que a gente tem muito a questão da questão da justiça, né? Sim. Pecou, vai morrer, matou, tem que morrer, roubou, tem que cortar o braço. Lembrei da musiquinha da Ana Paula Valadão. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Exatamente, Ana Paula Valadão, direta e reta. Sinistra. Mas a gente tem muito essa questão desse senso na nossa cabeça, né? O que é difícil de entender pra gente, por isso que é algo tão misterioso, é a graça de Deus. Porque a justiça, às vezes a gente até consegue entender, fala, o cara pecou, ele merece a morte. Mas a graça de Deus que vai falar, não, ele está perdoado do pecado dele, ele merece o céu, que está reservado para você que nunca matou ninguém. A gente se acha melhor, né? A gente se acha melhor, a gente fica meio egoísta nesse sentido. E eu vejo a questão de Jonas muito pior ainda, porque você imagina, ele era o judeu eleito ali, o profeta, e Deus fala, Jonas, vai pregar em Nínive. Aí ele fala, eu vou pregar para aquele povo tudo que vai para o inferno, eu vou fazer o que lá? Vou gastar meu tempo em Nínive se eles já estão condenados. E aquele povo violento que matava profeta, fazia churrasquinho com os profetas. Já pensou? Viu o profeta, tá chegando um profeta, acende aí a churrasqueira. Acende a churrasqueira. Entendeu? Então assim, é complicado, né? E tanto que a gente vê que Jonas, ele reclamou disso, ele se negou a seguir esse caminho. O que ele fez? Pegou um caminho totalmente contrário. Sim. Né? Ele foi para outro lado, desobedecendo o seu chamado divino. Ele foi exatamente para um lado totalmente
contrário, né? É interessante, Deus ele foi contra a vontade de Deus. Cara, é assim. E assim, a gente conhecer a Bíblia e ir contra a vontade de Deus é algo que acontece, a gente peca, mas você imagina Deus falando com você, vai lá e faz. É uma coisa mais assim, e você vai contra. Aí ele fala, não vou, e vai embora. Aí você fala, como que isso... Deus mandou ele ir, mas não é diferente com a gente, porque a gente tem a palavra, Deus manda a gente ir, mas a gente também não vai, em muitos casos, né? Então fica essa lição pra gente. Bom, então a revista vai dizer assim, Mayra, se quiser complementar alguma coisa, vamos seguindo, né? Então vamos lá, a ordem de Deus para Jonas foi clara, né? A gente já falou, mas o profeta queria que as coisas fossem do seu jeito, ele desobedeceu o chamado divino. O resultado foi uma tempestade, como a gente falou, e um socorro totalmente surpreendente. Então foi o chamado dele. Se nós abrimos em Jonas, você vai ler lá o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2, como foi o chamado dele. Será que vai dar tempo de a gente ler tudo isso, Mayra? É que a gente já foi contando. A gente já foi contando. A desobediência, que ele desobedeceu e foi para um outro lado. As consequências, né? As consequências de Jonas. Quais foram as consequências? Eu acho que vale a pena a gente ler. É 1:4 até o 16. Até o 16. Vamos lá. Então, 1:4. Eu vou ler aqui, vai até o 16, né? Eu vou ler aqui. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava pronto a ser despedaçado. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar uma carga que estava no navio. Você imagina, cada um clamando, Baal, sei lá quem mais, Astarote, que era deus cananeu, sei lá, um monte. Se tivesse algum egípcio lá, todo mundo clamando ao seu, né? E jogando a carga para fora para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado e dormia profundamente. Quer dizer, o mundo acabando, ele dormindo, né? Chegou-se ele, o mestre do navio, e disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Eu imagino aqueles homens jogando Joaquim Pô ali para saber por que aconteceu este mal. Jogando aqueles dados de RPG, né, que tem um monte jogando qualquer coisa, eles vão jogar sorte para tentar descobrir. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Aí não é sorte, é o azar, né? Aí caiu a sorte sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: o que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: o que faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. É interessante que quando eles temeram, quando eles souberam quem era Jonas, obviamente no coração ali deve ter vindo algum sentimento da parte de Deus para eles temerem. Mas Israel, o povo hebreu, era conhecido porque tinha acabado com o Egito. Sim. Isso era claro para eles, né? Então no 12 diz assim: respondeu-lhes: tomai e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Tomai-me, ele falou, tomai-me e lançai-me ao mar. É uma coisa que eu fico pensando assim, ele não sabia o que ia acontecer com ele, mas ele preferia morrer do que pregar para os ninivitas. Exatamente, esse é o ponto. Antes a morte do que Nínive. Tranqueira. Porque assim, melhor que eu morra do que eles vivam. É mais ou menos isso, essa é a linha, exatamente a linha. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, clamaram ao Senhor de Israel. É interessante, olha, o povo que estava jogando sorte para outros deuses, clamando agora, clamaram ao Senhor de Israel, né? E disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Aí é muito legal, né? Porque a gente leu a história praticamente do que aconteceu.
E aí você vê o povo ali temeu, jogou Jonas no mar. Isso consequência da desobediência dele. Você vê quantas pessoas ficaram em apuros por consequência da desobediência. E aí no versículo 17, houve a graça de Deus. Isso. Por as consequências, agora a graça de Deus. Deus deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas, até quando ele queria fugir, ele acabou falando de Deus. Ele pregou até pros caras do navio, né? Mas o que você falou, Mayra, é muito sério isso. Ele não queria deixar de ser servo do Senhor. Ele não queria era pregar em Nínive. Ele falou, eu morro, mas eu não vou. Eu morro em nome do Senhor. Me joga no mar, as feras do mar. Me joga para os tubarões. Mas eu não vou para Nínive. Olha que sentimento, olha que orgulho, que arrogância dele. É um orgulho muito bobo até, né? Não vou dividir meu Deus com vocês, mas é uma forma orgulhosa de se pensar, né? E aí, na barriga do peixe, Jonas orou e respondeu, né? Orou e Deus respondeu, né? Embora não merecesse, Jonas recebeu uma oportunidade para obedecer a Deus. O resultado foi fé e arrependimento. Quer falar alguma coisa? E aí, não, pode seguindo? Pode seguindo. E aí, a partir disso, Deus dá um novo chamado para Jonas, né? Um novo, mas é meio que o mesmo, né? Vai lá. Ih, caiu a fé. Jesus, a fé não pode cair. A fé não pode acabar, a fé continua. E aí, Deus vai... até a fé ficou abalada com o Jonas. Deus vai e dá um novo chamado, que vai lá e fala para aquele povo. Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Porque um novo chamado é assim, não, eu não vou aceitar suas condições, não. Eu vou te dar uma oportunidade. Depois de tudo isso que aconteceu, olha, você tem uma segunda chance de não fazer errado de novo. Exatamente, é isso que ele fala aqui, ó, Jonas 3, versículos 1 e 2. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então, segunda vez, agora vai, né? Já acabou bobeira, né, Jonas? Agora vai. Agora é sério. E ele foi numa boa vontade, né, Maia? Foi cheio de boa vontade. Ele obedeceu. E aí nós vemos o chamado dele, nós vemos a obediência dele, né, que vai falar no capítulo 3, versículo 3 e 4, você pode estar lendo aí, como ele foi obediente, né, Mayla? E aí depois as consequências da obediência dele. No capítulo 3, no versículo 5 a 9, nós vemos que aconteceu algo interessante. Ele foi lá para Nínive, ele foi pregar, e ele percorreu a cidade no caminho de um dia e pregava: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eu imagino esse homem na força do ódio, andando pela cidade falando: olha, se arrependa porque 40 dias vai acabar tudo. E o povo temeu, e foi a consequência da pregação de Jonas, foi a consequência da obediência de Jonas. Ele podia ter pregado mais tranquilamente, mas como ele fez toda essa coisa, ele teve que pregar correndo. Vai e vai, se arrepende que vocês vão acabar com vocês. E isso é muito interessante, né? Nós vemos aí a graça de Deus no versículo 10 do capítulo 3, né? Então viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez, né? Então se arrependeu, gente, é complicado a gente entender esse arrependimento de Deus, né? Porque na realidade Deus já tinha um plano para Nínive, né? Então ele já não queria, não decretaria sua destruição sobre Nínive, tanto que ele levantou o profeta, né? É que arrependeu é como se o escritor tivesse traduzido numa linguagem que a gente entende, né? Sim. Do que a gente O que fica claro para nós. Mas a gente sabe que tudo já estava decretado. Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, né? E nós vemos até no final do livro, a gente acaba vendo como o Jonas ainda era egoísta, né? Nossa. Porque no final do livro a gente acaba vendo que ele se compadece de uma planta, que o verme nasce na planta e come ali a planta, mas não se compadeceria do povo. Eu fico brava com o Jonas. Jonas me deixa brava. É interessante que depois de 3 dias no ventre do peixe, ele meio que não se
ele não mudou o pensamento Não. dele. Ele obedeceu porque deve ter sido uma experiência horrível ficar 3 dias dentro do corpo de um peixe. Realmente não deve ser gostoso, o cheiro não deve ser agradável. E ser vomitado pelo peixe? Ser vomitado, é pior ainda. Então não deve ser agradável. Talvez ele não quisesse viver uma experiência similar, mas a gente percebe que não foi algo de coração. Mas o que nos chama a atenção na questão desse profeta é algo mais para nossas vidas, é o seu chamado, a desobediência, as consequências, a graça de Deus mesmo na desobediência dele, aí novamente o seu novo chamado, a sua obediência, as consequências da sua obediência e a graça de Deus novamente sobre a vida de um povo. E algo que é interessante a gente falar, que não pode passar em branco em Jonas, é o seguinte: é muito importante esclarecer que a salvação de Nínive era um prenúncio do propósito de Deus de incluir os gentios no reino, e que a experiência de Jonas na barriga do peixe prefigurou a morte e a ressurreição de Cristo. Olha que coisa, né? Jonas estava trazendo uma mensagem de esperança, mesmo sem ele, né, se ligar nisso, né? Ele estava trazendo uma mensagem de esperança pra gente, porque nós somos gentios e ia ter redenção pra gente também, a gente faria parte da aliança. É como tudo que a gente vê no Antigo Testamento, talvez no contexto imediato eles possam ter observado algumas coisas, mas a longo prazo nós vemos coisas fantásticas, né? A questão, se você parar e pensar, um profeta que prega arrependimento, fica 3 dias morto no ventre do peixe e ressuscita, e ali de repente ele traz essa mensagem agora não só mais para os judeus, mas para todos os gentios, traz muito a ideia de Cristo, né? Então como é claro isso para a gente por meio da vida de Jonas, é o Antigo Testamento apontando para Cristo, né? E aqui, interessante, né? Lucas 11, 29 a 32 fala sobre o sinal de Jonas. E o povo pedia para Jesus dar um sinal, e ele falava assim: vocês não vão ter sinal além do sinal de Jonas, né? Vou ler aqui. Lucas 11, do 29 até o 32. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: essa é geração perversa, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Que sinal foi esse? Tudo isso que a gente falou até agora. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então Jonas já estava prefigurando a vinda de Cristo, né? Que traria salvação, mas também traria condenação. É a obra redentora, né? A obra redentora. Gente, é mais profundo do que a gente imagina. A gente já falou dos profetas menores, a gente já explicou por que são homens aí pequenos, mas de grande fé. A gente fala que essas coisas, né, a gente tenta fazer de uma maneira descontraída, mas é uma mensagem muito séria para você e para mim. Para né? mim. É uma mensagem de... A gente está falando aqui, tá falando pro povo de Nínive, estava falando pro povo de Edom, mas é para mim e para você. É uma mensagem de que Deus vai exercer o juízo. Todas essas coisas anunciam Cristo e a redenção, então é pra gente ficar atento com a nossa fé, como a gente está levando a nossa vida com Deus. E algo tão grandioso que Deus preparou 2000 anos da história até o ápice que era Cristo, o ápice da nossa história. É um marco tão grande a vinda de Cristo, né, no mundo, que o mundo utiliza um calendário que é antes de Cristo, depois de Cristo, como foi um marco tão grande, tão profundo, tão impactante, o maior marco da história. Eu me lembro de uma frase de Billy Graham que falava assim: o que é mais impressionante não é o homem ir à lua, mas é Deus vir à terra. Sim. Né? Então nós vimos isso. Deus preparou todo o momento em 2000 anos apontando para Cristo. E aí nós lemos isso e fazemos pouco caso, não damos atenção ou simplesmente não ligamos.
Isso é toda a história que Deus preparou. E Ele tem dado continuidade, nas nossas vidas. Por isso que é importante, que a Mayla falou, brincadeiras à parte nossa, valorizar tudo que aconteceu e como tudo isso culminou para o momento mais importante da história, a vinda de Cristo. Sim. É isso aí. Seguindo. Então vamos para o ponto 4. Não, agora ponto 4, partindo para o fim. A gente pulou um pedacinho aqui no final. Mas Jonas reclamou da misericórdia divina por Nínive e Deus explicou a sua graça, expondo o egoísmo do profeta. Eu queria ler essa parte porque eu fico brava com Jonas. O jeito que ele fala com Deus mostra que Deus é muito bom. Porque se eu no lugar de Deus já tinha fulminado. Menino boca dura. Tudo ele fica questionando. Tinha posto verme para comer Jonas. Devora ele. O Jonas, exatamente. Mas Deus vai lá e ele explica a sua graça para Jonas. Deus não precisava dar satisfação de nada para Jonas, mas mesmo assim ele vai, né? Aí o título do capítulo 4, descontentamento de Jonas. Jonas tinha que levar a mensagem, tinha que estar contente, descontente, mas enfim. E aí Deus vai e ainda explica para Jonas. Deus ainda dá além da mensagem para pregar para o povo de Nínive, Deus ainda trouxe uma mensagem para Jonas, né? Hoje, Jonas, você consegue se compadecer da planta, que Deus coloca uma planta, ele deitou lá e falou, quero morrer. Aí Deus vai, coloca uma planta lá para nascer, fazer sombrinha para ele, vem o verme e come a planta. E aí Jonas fica totalmente irado, fala, eu quero morrer porque essa planta morreu. E aí Deus fala assim, você consegue se compadecer de uma planta que não foi você, né, que deu vida e tal, e não consegue se compadecer desse povo que não sabe nem discernir a mão direita da mão esquerda, o certo do errado. Você falou, Jonas, eu quero morrer. É até uma coisa de criança até meio mimada, né? Que ele fala assim, pelo que pediu para si a morte, dizendo, é melhor me morrer do que viver. Por quê? Tinha morrido uma planta. A planta morreu, o verme devorou a planta e a planta secou. Eu lembro do Chaves, é melhor morrer do que perder a vida. É melhor morrer do que perder a vida. Mas você vê que é uma imaturidade. Imaturidade. Adolescente, não seja imaturo. Não, a gente olha pra nossa vida pra gente também não ser imaturo. Parece aquela criancinha, né? Eu quero. Não seja assim, não seja igual ao Jonas. Não seja isso. Mas é verdade. Vamos... Quer falar mais alguma coisa de Jonas? Vamos seguir. Já falei mal de Jonas, agora vamos pra frente. Já abriu o coração, Mayla? Tudo que você sentia sobre Jonas, olha, aqui a gente tá fazendo um agora momento estou leve. terapêutico. A Mayla tá falando todos os sentimentos que ela tem contra Jonas aí, gente. Isso aí. Vamos lá. Ponto 4. Quanto mais alto, maior o tombo. Então vamos lá. O tempo passou e Nínive se esqueceu de Deus e retornou aos seus hábitos de violência. Ainda bem que foi 100 anos depois, 100 anos, né? Foi 100 anos depois de Jonas, porque se Jonas estivesse vivo... Ele ia dar um piti. Ia ser difícil, porque ele ia falar, tá vendo? Eu fiquei 3 dias dentro do peixe lá e o povo voltou atrás depois. Né? Mas o tempo passou e o povo se esqueceu e voltou, retornou aos seus hábitos de violência, idolatria e arrogância. E nesse contexto surge o profeta Naum. Sua mensagem teve um propósito duplo. Então a mensagem de Naum teve 2 propósitos. Quais são os 2 propósitos, Mayla, que nós vemos aqui em Naum? Naum 1, de 9 a 11, é anunciar a destruição de Nínive. Vamos ler? Vamos. Você achou aí? Quer que eu leia? Peraí, vamos ler. Pode ler o outro, eu leio o segundo. Tá, então Naum 1, versículo 9 até o 11. Diz assim: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a sua angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam como espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Então, ele está anunciando a destruição de Nínive. Tá, e na sequência, vai do 12 ao 15. Isso. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. E eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços.
Porém contra ti a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posterioridade que leve o teu nome da casa dos teus deuses. Exterminarei as imagens de escultura e fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés que anunciam as boas novas, os que anunciam a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Então, são dois anúncios aí. Isso. Ele está anunciando a destruição de Nínive e o livramento para Judá. E Judá ele sofria muito tempo com a influência dos assírios. E Deus estava prometendo para eles, aliás, os assírios não só influenciavam, né, não só estavam, eles ameaçavam a existência de Judá. Então, assim, eles poderiam ser exterminados por causa dos assírios. E Deus estava mostrando que ele era muito mais forte, muito mais poderoso que os assírios, né? E que ele iria destruir esse povo. É interessante, Deus fala: celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil não passará por ti. Então, quer dizer, fica em paz, segue a sua vida. O homem mau, o homem vil não passará por ti. É uma palavra de livramento, né? É Deus prometendo. E é aquela questão, né? Às vezes na nossa vida a gente acaba passando por momentos difíceis e a gente tenta depositar, a gente já falou aqui na aula, depositar a nossa confiança no que a gente entende por certo, é no nosso braço, é no nosso conhecimento, né? Eu vejo, tá todo mundo confiante aí na tal vacina que está chegando. Uma hora vem de Oxford, outra hora vem da China, outra hora é o Dória que está fazendo a vacina. Imagina ele na casa dele fazendo a vacina. Mas o que a gente tem que pensar que não é a nossa confiança não pode ser no nosso braço, nas pessoas, na tecnologia, na ciência. A confiança tem que ser em Deus. É Deus que faz o milagre acontecer, é Deus que faz as coisas acontecerem. Eu me lembro muito bem de Juízes, quando Deus fala para Gideão: leva 300 homens lá e vocês vão ser vitoriosos. Sabe, é Deus provando para todo mundo: olha, eu sou Deus. É quando Deus fala por meio do profeta: olha, Nínive vai cair e Judá vai ficar em paz, porque eu sou Deus, né? Então, assim, coisas que a gente acaba não pondo a nossa confiança em Deus e pondo em outras coisas, né? E é uma lição que Naum traz para a nossa vida: confiar em Deus, independente de como seja seu inimigo, né? Talvez maior que ele pareça, né? Exato. Se você vê o reino assírio e capital dos assírios, Nínive, devia ser uma cidade colossal. Sim. Devia ter exércitos preparados, homens fortes. E coitada de Judazinha ali, ó, no canto perdido ali no meio do deserto ali, né? Mas Deus fala: não, celebra as tuas festas, comemora, porque o homem vil não passará. Isso aí. Seguindo? Vamos seguindo, que é ponto 5, Maila. Vamos lá. Obadias, Jonas e Naum hoje. Embora possa parecer que às vezes o mal triunfa, Deus está no controle e corrigirá tudo que estiver errado. Ele é justo. Ter Deus como inimigo é sinônimo de condenação. E era o que essas nações tinham Deus como inimigo. E se encrencaram, né? Quando eu li esse texto que fala ter Deus como inimigo é sinônimo de condenação, eu me lembro daquele texto que, se não me engano, de Samuel ou de Reis, eu não lembro em qual livro que tá, que a arca foi roubada. Acho que é em Samuel que fala, né, que a arca foi levada. Acho que é Samuel, que a arca é levada e os inimigos comemoravam: nós derrubamos Israel, roubamos a arca, né, levam os utensílios da arca. E só o fato da arca estar num povo à parte, um povo inimigo, aqueles homens começaram a ter tumores no corpo. Começou a acontecer desgraça. Era a arca ali, gente, não era Deus lutando contra aqueles caras. Deus falou: vocês querem mexer com o meu povo? Eu vou pôr sofrimento sobre vocês. Eu lembro que eles pegam a arca, colocam em cima de um carro de bois, manda o boi andar pra frente e fala: vai sozinho levar essa arca embora, a gente não quer mais contato com ela. Sai. Então é exatamente isso, né? Por mais que a gente viva uma impressão de que é um triunfo do mal, gente, Deus está no controle de todas as coisas.
Seguindo aqui, o pecado sempre tem consequências. Isso aí a gente já tem falado, né? Mas Deus também nos revela sua bondade. Nós merecíamos morrer, mas Ele nos concede a salvação por meio de Jesus. Tudo isso que a gente falou até agora, todas essas profecias anunciam de alguma maneira a vinda de Cristo, a redenção de Cristo. O crente é unido a Cristo e desfruta de segurança e paz, porque Ele que defende o seu povo. E a consequência é que Deus agora está a nosso favor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, a gente tem que ter maturidade para entender isso. Sim, tá? sim. Não é você achar que você pode sair dando tapa na cara das pessoas na rua porque Deus é por nós, quem será contra nós, porque isso já foi mostrado que é arrogância e Deus condena esse tipo de atitude. Lembra dos edomitas. Exatamente. O que nós temos que ter em mente é o seguinte: Deus está a nosso favor e por maior que seja a nossa dificuldade, o que é mais importante nós já temos, a salvação. Tem gente que acaba morrendo. Pô, você pega na Reforma Protestante e você vai ver quantos morreram na Reforma Protestante. Sim. Uma noite lá, diz que foi só 25 mil na Reforma Protestante morreram. Quer dizer, Deus não estava com eles, o versículo não se aplicava para eles? Claro que o versículo se aplicava para eles, mas o versículo, ele tem que trazer aquela ideia para a gente que nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus, que nada pode mexer com a nossa salvação e que por maior tribulação que nós tenhamos, nós temos que pensar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma hora essa tribulação passa e Deus é vitorioso sobre essa tribulação. Os nossos problemas neste mundo, eles são tão pequenininhos, perto daquilo que Deus tem reservado para a gente, perto do que é a condenação, que a gente tem que entender que isso não é nada, isso passa. Aqui pensando, né, nesse texto de Romanos 8,31, que é o que diz, né, se Deus, aqui, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, e porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todas essas situações que o povo estava passando colocavam eles numa situação que o povo de Deus poderia ser extinto. O povo de Deus poderia deixar de existir. E aqui, mais uma vez, esse texto que fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está falando dos ataques à fé, né? Ele está falando assim: é Cristo que me justifica. Eu sei, eu crendo no Senhor, eu me arrependendo dos meus pecados, eu sei que eu tenho salvação. Nada vai me separar desse amor. E é nesse sentido, não é porque eu sou melhor, porque eu sou super, porque, sei lá. Ou porque nada de ruim vai me acontecer. Nada de ruim vai me acontecer. Ó Jonas, voltamos pro Jonas. Olha Jonas, ele achava que ele era melhor que os ninivitas. Sim. E aí? E na cabeça dele, provavelmente, não digo esse texto, mas deveria ter esse sentimento, né? Sim. Deus é por mim. Quem vai se levantar contra mim? Não vou lá falar para aquele povo, não. Gente, são coisas para a gente levar no nosso dia a dia, né? Esse texto de Romanos 8, 31 a 39 é um texto que a gente tem que ter impresso e colado no nosso quarto, na nossa geladeira. Sim. Gente. Todo dia tem que ler e viver isso. Né? E é o que os profetas tentam passar para a gente, né? O amor de Deus é essa coisa da justiça de Deus, da misericórdia de Deus. É Deus exercendo a sua justiça, exercendo a sua misericórdia, e um exercício de misericórdia que não é só para aquele momento em si, mas para o fim, amém, né? Bom, pit stop, Mayla. Pit stop. Você tem consciência de que Deus é o Senhor da igreja e do mundo? Você tem consciência disso? Crê em Jesus como Salvador? Tem disposição e coragem para confrontar as modinhas e os valores dos nossos dias com a palavra de Deus? Está anunciando a justiça e a bondade divina? São perguntas profundas, né?
Você tem coragem de encarar tudo isso que as pessoas julgam por bem e servir a Deus? Isso aí fica para você e para sua consciência. Isso. Reflita nisso, leia mais do que uma vez e faça para você essas perguntas. Vamos para a chegada? Então, para a chegada. Chegada. A mensagem da aliança de Deus em Obadias, Jonas e Naum. Edom rejeitou o Senhor e zombou do povo da aliança. Nínive se arrependeu, mas voltou ao seu pecado. Judá se afastou do Senhor, mas seria trazido de volta pela disciplina do cativeiro. Conclusão: todos são alvos da justiça e do poder de Deus, que é soberano sobre todos os que guardam e os que rejeitam a sua aliança. Então, Deus é soberano sobre todos. Então assim, às vezes a gente não pode ter a visão de Deus que Deus passa a mão na cabeça de quem é crente. Não é isso. Se ele tiver que exercer a sua justiça, ele vai exercer a justiça. Se tiver que sofrer consequências do pecado, ele vai sofrer consequências do pecado. Disciplinar, porque o pai disciplina o filho que ama. Exatamente. E disciplina dói mais. Ixi, isso aí dá polêmica, isso dá polêmica. Então não erre, não peque para não ser disciplinado. Não fala que disciplina dói, porque senão não pode ser ministro. É Nunca verdade. mais você pode ser ministro. É verdade. Vamos lá, superação. Faça uma lista daquelas pessoas para quem você ainda não anunciou a bondade e a justiça de Deus. Não se acomode. Não seja como Jonas, que queria escolher quem deveria ou não ser salvo. Anuncie a palavra do Senhor. Jonas foi uma coisa muito forte. Tinha que ter uma aula de Jonas. Tinha que ter uma aula de Jonas. Tinha que ter uma aula de Jonas. Porque Queria descer a lenha no Jonas. Jonas é assim, ele é um exemplo atual do que os crentes querem ser. Ele quer escolher onde vai pregar, quer escolher para quem vai falar, fica falando assim, não, meu fulano é legal, queria que meu amigo fosse na igreja. Eu falo pro meu amigo, mas o ciclano não gosta dele, vou falar de Jesus para ele cair na minha igreja, depois vai ser uma dor de cabeça. Então, pense nisso. Para você, Rei das Nações é um cântico muito conhecido. Se você não conhecia, você ficou conhecendo na voz do Alain. Mas você pode entrar aqui e no link que está escrito aqui e conhecer essa música na voz do Baruch. Vai ser muito melhor, tá? Você vai curar esse trauma aí. É isso aí, gente. Então tá bom. Que Deus abençoe sua vida, que você possa levar tudo isso para no seu coração e lembrar que o Senhor ele é Rei das Nações e Ele exerce a sua justiça à medida que Ele provém, à medida que Ele é bom, tá bom? Em off aqui, estamos com muita saudade de vocês. Encontrei com um de vocês na rua, eu vou falar porque eu quero. Encontrei com o João Vitor, se você está vendo eu aqui falando de vocês, estou com muita saudade, quero que você assista às aulas. João, a gente quer que você faça uma maratona das nossas aulas. Maratone as nossas aulas. Assista tudo, cara, vai ser uma alegria, entendeu? Poder ver você pondo like lá, ver você poder comentar, eu vi essa, agora eu vou pra próxima, poxa, cara. E assim, para você que está nos acompanhando, está acompanhando as aulas, tem um desafio lançado. Faça um desenho das aulas, aula de Jonas, desenho propício para você fazer um tema da aula, uma imagem sobre o tema da aula, como seria fácil. É o tema da aula. Não é para desenhar os bonequinhos, não é para desenhar o negócio caindo aqui. Não é para me desenhar com 4 olhos. Não. É para desenhar algo sobre o tema da aula. Se você fizer isso, a gente vai dar um jeito de expor aqui. Vai dar um jeito. Ou vai aparecer, o nosso editor vai pôr a imagem aqui sobre as nossas cabeças. Alguma coisa vai acontecer. Mas faça um desenho e mandem pra gente, tá bom? E se você não é aluno nosso, mas assiste as nossas aulas aí, quiser mandar alguma coisa nos comentários, a gente vai ficar muito feliz de te conhecer. Manda sim, que vai ser uma grata satisfação. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Quer que eu oro? Ora, semana passada fui eu. É verdade, semana passada foi a Mayla que orou. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, porque podemos, ó Deus, estudar um pouquinho mais da Sua palavra, Pai. Sua palavra é tão rica, tão fértil, ó Pai, uma palavra tão cheia de sabedoria, Deus, que nos faltam palavras, nos falta conhecimento, ó Deus, para poder absorver o máximo do que ela pode nos ensinar, ó Pai. Por isso te pedimos, ó Pai, que o Senhor sempre esteja, por meio do Espírito Santo, abrindo nossas visões, abrindo nossas mentes, ó Deus, para aprender cada dia mais da lição, Pai. Cuida de cada aluno na sua casa, da sua família, ó Deus,
A gente não sabe como está o contexto de cada um devido a essa pandemia, mas te rogamos, Senhor, que o Senhor cumpra a sua vontade primeiramente sobre nós, ó Deus, e esteja cuidando e guardando cada um, ó Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, tem misericórdia da tua igreja, da superintendência da escola dominical que tem trabalhado assiduamente, ó Deus, para manter as aulas acontecendo. Obrigado, ó Deus, por aqueles que têm filmado a gente, ó Deus, o Wesley, a Sulamita, que também nos auxilia aqui, Senhor. O Ricardo, ó Deus, que cuida também de algumas partes de edição, ó Deus, tem misericórdia de cada um, abençoa, Pai. Cuida, Senhor Deus, para que tudo possa ocorrer para a honra e glória do Teu nome. Cuida da Marla, cuida da minha vida, Senhor, e que nós possamos a cada dia mais, ó Pai, ter esse desejo de estar, Deus, estudando a Palavra. E também cuida da vida do Cláudio, ó Deus, que não pode estar presente porque está trabalhando, ó Deus, mas sei que ele no seu coração, no seu íntimo, nas suas orações, ó Deus, tem nos acompanhado, ó Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia dele, da sua família também. Nos abençoa, Senhor, e cuida de nós no decorrer dessa semana. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, é isso. Tchau.